E aí, pessoal? Oi, oi! Vamos começar mais um vídeo aqui. A gente tá saindo agora de Antalya. Eu, Amintas, as nossas coisas. E esse gato que tá achando que vai junto. Ele tá achando que foi adotado. Ele tá aqui, se instalou no nosso colo e tá esperando o Uber com a gente. E pronto. E cada vez mais ele se mexe pra ficar mais Então confortável. agora temos um integrante. Temos um novo integrante aqui nesse canal. Por mais 1 minuto, que é o tempo do Uber chegar. Ai, É o novo tadinho. integrante aqui do canal. Olha ele. Eu acho que eu não posso me mexer. Tu é dele agora, amor. É. Pronto. E agora a gente tá indo pra Feiti, Feitier. que é uma outra região de praia daqui. Depois a gente explica melhor o que vai ser dessa nossa jornada aí, quando a gente vai no ônibus. Estamos aqui já na estação de trem. Eu, Amintas, as nossas coisas, deixamos o gatinho lá pra trás, coitado, ficou pra trás. Vou explicar pra vocês um pouquinho onde é que a gente tá. A gente tá na Riviera Turca, é chamada assim, na região das praias, das praias mais bonitas da Turquia, na costa mais bonita. A gente veio pra região de Antalya, eu vou colar aqui um pouquinho no meu, que eu não sei os nomes. A gente tá na região que é costeira com o mar Mediterrâneo e ela abrange os distritos de Alanya, Antalya, Kemer, Kesh, Fethi, Marmaris, Bodrum, Kushadasi e Kashmir. Não sei se é assim que se diz. E agora a gente tá indo para outra região. A gente já conheceu Antalya e Kemer, se não me engano, que foi as últimas praias que a gente foi. E agora a gente tá indo para a região de Fethi, que é também uma região bem badalada turca, que eles gostam muito de passar férias lá. Então a gente vai passar. A gente só tem, na verdade, mais um dia. A gente só alugou um hotel para hoje. E temos que decidir o que a gente vai fazer amanhã. Se a gente fica ainda aqui na região das praias, se a gente vai para Istambul. Não sabemos muito bem o que a gente quer fazer. Se a gente gosta da região de Fethi, talvez a gente continue lá. E vamos deixá-los informados quando soubermos dessa informação. Aí ele chegou. E aí, amor? O que a gente vai fazer amanhã? Que a gente só tem hoje. E amanhã? A gente vai visitar um negócio antigo, a gente vai à praia. Agora, entre hoje e amanhã a gente tem onde dormir. De amanhã pra depois de amanhã a gente não tem onde dormir mais. Vamos ver um Airbnb. Isso não é um hábito, hein? Não é um hábito. A gente não costuma fazer isso. Tem ficado com um pouco mais de frequência? Sim. Tá errado. A gente precisa ter pelo menos uma semana aí, né? Antigamente eram 2 meses que a gente tinha planejado. Aí foi reduzindo para 1 mês, para 2 semanas. A gente percebe que gosta de um canto, gosta de outro. Assim, eu acho que desse jeito a gente fica um pouco mais... É um pouco mais difícil, porque a gente precisa de ônibus, precisa depender do ônibus, né? Uhum. Precisa ter reservado, além do hotel ou do Airbnb que a gente tem que ficar, o transporte para chegar no lugar, que a gente não tem mais carro. Então a gente precisa planejar um pouco melhor. Uma semaninha, pelo menos. Uma semana. E é porque, por exemplo, esse lugar que a gente ficou, Antalya, o lugar não é ruim, a cidade é boa como outra cidade turca que a gente já ficou. Mas eu não gostei, porque a gente ficou num lugar ruim, então... Não foi... A experiência Não foi a cidade. Não foi a cidade, foi o lugar. E aí fica aquela sensação de, não quero voltar, né? Mas as praias são incríveis. São incríveis e o intuito era curtir as praias. A gente aproveitou o fim de semana, só que ele se tornou longe, porque a gente ficou a semana toda no ar-condicionado também, porque estava muito quente. Tá. Enfim, mas vamos lá para outra cidade, novas áreas. Mudar é bom, porque aí você, meio que apaga o que aconteceu e recomeça. Adivinha quem é que ficou no centro dessa vez? Estamos nos afastando do centro. O centrinho ficou para trás. Depois a gente mostra com mais calma na vibe da noite. E no início do vídeo eu disse que a gente ia conhecer um negócio bem antigo. Não demos muito detalhe. O sol tá indo embora, mas a gente tá indo ali, só pra ver se consegue, aí a gente fala um pouquinho mais pra vocês. Eu encontrei esse lugar aqui
há um tempão e marquei no meu mapa. Mostrei pra ele. Olha que lugar legal, tu vai adorar conhecer isso aqui. Um dia, quando a gente for na Turquia, eu vou te levar lá. E agora a gente só veio aqui pra ele conhecer esse lugar aqui, não foi, amor? Foi, só pra isso mesmo. Só pra isso, porque não tem muita coisa interessante nessa cidade. Tem uma praia muito conhecida, mas a gente não veio por ela. Então, já viram, já mostro ou a gente sobe mais? Vamos subir mais? Vamos subir mais. Rapaz, tinha que ser num alto assim. Chegamos, depois de uma ladeira, a gente chegou. Pra vocês que acham que o nome do meu marido é estranho, é pra vocês aí. Porque aqui ele é super importante, ele tem até... Tumba do Amintas. E tem uma vista top daqui pro mar, pras ilhas, pras montanhas, porque tem que morrer em grande, né? Tem que morrer com estilo. Então, querido Amintas, conte pra gente sobre a sua famosa tumba. Ela fica numa cidade antiga chamada Cidade de Telmessos, se eu não me engano. Tem muitos vestígios dela por aqui, inclusive um teatro grego foi restaurado. Mas a única tumba com nome, tem mais de uma, tá? Acho que tem umas 2 tumbas nesse estilo de templo grego, com essas colunas na frente. Só que a única que tem nome é mesmo a do Amintas, porque tem lá uma escritura falando Amintas, filho de não sei quem. Filho do pai dele, no caso Amintas também. Pois é. Mas aí do rapaz ali, não sabemos. Amintas é um nome macedônio, então esse aqui foi dominado por Alexandre o Grande. Então é um nome que para aquela época era comum e para a região também, inclusive na Grécia tem o meu nome por aí. Mas é isso, é uma tumba do século IV a.C., então tem um tempinho aí. E a gente veio aqui nessa cidade só para isso, só para a gente conseguir ver essa tumba e as outras tumbas ali também. Porque não é comum eu ver meu nome por aí, mas aqui é comum sim. E a minha? Onde é que é a minha tumba? Vai ser enterrada ao meu lado, meu amor. Aqui também? Aí também, exato. Então pessoal, aqui... quando eu... Aí daqui a uns 79, 85 anos. Isso, daqui a uns 85 anos. Aí você me traz pra cá, tá bom? E Rebeca vai ficar aqui do meu lado e tá aqui, tá gravado, tá bom? A Mintas tá falando que ela tem liberdade pra poder ser... pode ser ali aqui. ou não? Ali é muito longe? Pode ser onde você quiser, meu amor. Aqui eu tô assinando, viu? Onde você quiser. É isso aqui, ó. Então é isso, pessoal. Depois de eu ter encontrado um lugar com o nome dele, eu disse, a gente precisa visitar para o povo parar de achar que o seu nome é estranho. Seu nome é estranho onde? João quem é João? Não tem nenhuma tumba de João aqui. Temos tumba de Amintas. Parabéns, meu amor, sua tumba é muito bonita. Gostasse? É bonita. Tem como visitar ela? Tem, acho que tem, mas a gente não vai. Tá, mas tem como entrar, tudo? Tem, 3 euros a entrar. Não sei se tem a gente como não entrar. paga, vocês pagariam 3 euros. Óbvio, a Mintas não vai pagar, né? Mas eu confesso que não estudei muito bem como é que é a visita. Foi mais para passar aqui na frente e ver. E mostrar a vista também para vocês. A vista da paz, do descanso. E das cigarras. Isso tudo aí é cigarras, né? Como vocês sabem. No verão as cigarras dão a louca. Muito bonita. Tem uma iluminação aqui para ele. É bem alta. Aqui do lado. Tem outras tumbas. Aqui tem outras tumbas. Que são mais baixas. As pessoas menos importantes, né? Essa é a vista da minha tumba. Olha, toda a cidade, né? Foi bem escolhido, né? Vamos lá, venhamos e convenhamos. E é isso. Ainda não sabemos para onde a gente vai amanhã. Mas isso a gente faz depois. Vamos pro centrinho curtir um pouquinho à noite? Vamos. A gente vive no perigo, né? Mas assim, brincadeiras à parte, na pior das hipóteses a gente pega mais uma diária no hotel, né? Vamos escolher com calma, melhor do que pegar um lugar qualquer, igual o anterior, onde a gente ficou num lugar ruinzinho. Então vamos mostrar o centrinho da cidade da tumba de Amintas. Ah, sim, por acaso, esse é o cartão postal da cidade aqui de Fethiye, é a tumba de Amintas, a tumba. Eu pensei que o cara do hotel, quando ele dissesse que o nome dele é Amintas, ia dizer, Senhor, eu também pensei. Obrigada por ter se hospedado aqui no nosso hotel. Finalmente a profecia se completou, sei lá, alguma coisa, nada. Ele falou, tá bom, passaporte. Pois beleza, acho que ele queria conferir se teu nome era mesmo Amintas. Olha aí, ó, mais tumbazinha. É bem bonita. Tá vendo? Aqui não é de Amintas, tem uma das pilastras quebradas.
Bom, e esse estilo grego, Mo, é por quê? Porque os gregos têm muita influência aqui, né? Sim, eles dominaram aqui. toda essa área aqui. A influência grega aqui é enorme, porque eles dominaram basicamente toda essa região da costa. Porque por causa da proximidade com a Grécia, né? Inclusive, algumas das ilhas aqui que a gente consegue ver são da Grécia. Pois é, eles ficaram com... Na verdade, todas as ilhas, a maioria das ilhas aqui são gregas, né? E aqui era uma constante briga entre persas e gregos, e depois macedônios, e depois... Enfim, aqui ficava na mão de um, ficava na mão de outro, ficava na mão do outro. Foi uma briga, então foi se perdendo aí. No caso, Amintas, como ele disse, o nome é macedônio, né? Acho que ele era do povo lício, é isso? Para quem gosta de história e quem quer pesquisar um pouco e entender mais, aqui é muito interessante. Só que às vezes eu fico meio confusa para entender ainda de onde veio essa parte, onde são os povos daqui. E eu cheguei à conclusão que não é um povo só, foram construídos por vários povos. Foi tomado por persas, por lícios, por macedônios, e aí as línguas vão se reconstruindo, vão se deixando para trás, vão se esquecendo. A gente pensa na história, às vezes, como um período que foi assim, né? Ah, não, foram 50 anos e aí construíram. Mas não, isso aqui são séculos e séculos e séculos de história, de povos, de lutas, que hoje é a Turquia. E é incrível. Não tem como definir, mas se quiserem estudar um pouquinho sobre os povos lícios, que foram esses povos que cercaram toda essa região daqui, depois foram se perdendo com as guerras, é interessante. Não vamos falar aqui porque eu preciso estudar um pouco mais para poder passar essas informações, né? Mas é muito interessante, por favor, estudem um pouco da história. Então, um 360 aqui nessa área do centro. Aqui tem uma vilinha que vai cheia de restaurantes e lojinhas, umas lojinhas bem legais. Pessoal, vem aqui, por favor, olha. Ele tá muito empolgado nessa cidade. Dá pra ler ali em cima, certo? Cidade Antiga, Portão do Amintas. Portanto, eu vos dou as boas-vindas. Ele tá muito boçal nesse vídeo, porque ele tem... Eu nunca tive a chance. E é sem isso. E é teu nome, igualzinho. É meu nome, gente. Por favor, venham. Deixa eu tirar uma foto sua no seu portão. Aproveitem, sim, claro. Olha, eu tô com ele há muitos anos. E as pessoas sempre perguntam, como é o nome de quem? Aí ele fala, coloca a Rebeca, por favor, porque ele diz o nome dele e tem que repetir várias vezes. É Hamilton. É Adidas. Adidas foi boa. Que mais? Amígdalas. Amintes. Amistas. E quando... Amistas. Aramintas. Já teve muito. Tiveram muitos nomes. E, inclusive, a maioria das vezes eles acham que é uma menina. Também, Senhora Amintas. É que não sabem eles que é o nome de muitos reis macedônios. E agora ele tem uma história prontinha pra contar. E já tá salvo lá no mapa dele pra ele enviar. Olha aqui. Veja minha tumba e minha cidade aqui, ó. Vai ficar? That would be great. Quer falar pra ele? O senhor aqui, proprietário dessa loja de tapetes, chamou a gente pra falar. Vocês são youtubers e tal? Tem uma informação importante pra passar. Pode falar. Hi, my name is Mustafa, and I am living in this house, as used as a shop. Yeah. And upstairs I live, and this is an old Greek house, about 200 years. It's made out from the stone. Okay, this has a stone made by stones. Okay, and the funny things I would like to show. The next door is Turkish house. Very different. Greeks and the Turks used to live like neighbors. And how come? I don't understand why they use different culture. They use old stone house and they use wooden style. And they like balconies. Because the Turkish ladies, they like to watch outside what's going on and talk. And the Greek people, they don't like balconies. I mean, they just, I don't know why. And they don't like the balconies and they like
stone style. I don't know. And the stones are that much thick. It's very thick. Good for temperature. Exactly. But Turkish, why they don't use the stone house? They prefer the wooden style. And it is funny, you know. Turks and the Greeks used to live like similar places. Bom, gente, eu não vou entrar em tanto detalhe quanto o senhorzinho entrou, mas ele é muito gente boa, ficou ali falando com a gente sobre a cidade, sobre as curiosidades, mas em resumo, ele vive numa casa grega, ali a loja dele é numa casa grega, ele mora em cima, e do lado é uma turca, né? E aí ele mostrando as diferenças da arquitetura, e que os turcos têm varanda, os gregos não, porque as mulheres turcas gostam de olhar de cima e tal. Se deu pra Rebeca colocar a legenda numa parte dele, vocês vão ver. Se não, fica um resuminho. Um cara super gente boa. Muito legal. Ele tem uma loja de tapetes e tava explicando que as pessoas aqui vão passando e não olham pra cima pra ver as construções e a beleza da cidade. Eu achei interessante, muito legal. E ele se interessou porque vocês são youtubers e tal, e aí quis contar um pouquinho da história. Muito, muito legal, né? É. E aí a gente fez uma promessa que a gente tem que voltar na loja dele depois, que ele quer mostrar a parte de dentro. Minha diversão é entrar nas lojinhas e querer o que eu não posso comprar. Porque eu não tenho casa pra colocar, né? E vamos mostrar aqui pra vocês um pouquinho trechos do centrinho de Fethiye. Umas pulseiras bem legais feitas de aço, eu acho, de ferro, não sei. Ó. Bem firmes. É mesmo. Bonitas. Muita coisa top. Olha, a Rebeca decidiu trocar a pedra da lua dela. É, que tava já, coitada, pobrezinha. Cadê? Qual era? Mostra Era aqui. essa pedrinha. Por uma pedra estilo da lua, só que Parece segurada mesmo uma por um lua. dragão. Ah, eu sou um pouco eclética. Se você não gostou, tudo bem, mas eu gostei. Ficou top. Bom dia, gente. Bom dia. Começando mais um dia aqui. A gente parou o vídeo ontem, decidimos ir jantar. A gente tava um pouco perdido porque a gente ainda não tinha pra onde ir, então a gente só jantou e veio pra cá, pro hotel, pra decidir o que a gente ia fazer na nossa vida. Porque nunca ficamos assim tão pra cima da hora pra reservar. A gente falou, bom, vamos comer em paz e vamos pro hotel com algumas horas ainda antes de terminar o dia pra pesquisar o próximo lugar, né? Pois é. A parada aqui seria somente pra conhecer as tumbas e a praia. Que no caso a gente iria hoje ver a praia. Só que a gente ainda não tinha um lugar. Hoje ainda a gente não tinha um lugar. É porque ontem à noite a gente mandou mensagens para os lugares onde a gente queria ficar, para saber se estava disponível. E aí hoje de manhã a gente queria ir à praia, mas como ela disse ainda não tínhamos, porque estava esperando resposta. Pois é, e aí a gente ficou nervoso e ficou aqui só esperando para ver quem ia aceitar
os pobres sem teto. Pois é, porque meio-dia acaba a hospedagem aqui no hotel. Conseguimos, temos agora uma casa que será aqui mesmo. Aqui mesmo. Pertinho daqui. A uns 500 metros de distância. Bom, os planos não eram esses, a gente não ia continuar aqui nessa cidade. E agora a gente vai continuar aqui mais uma semana. E aí a gente vai ver o que vai fazer, vamos ver o que tem pra conhecer. Tem coisas pra conhecer aqui, tem praias. E o centrinho, como vocês viram, é bem legal. A gente pretende explorar tudo isso aqui. E agora com calma, com uma casa e um lugar pra colocar nossas coisas. A gente planeja as próximas semanas o que a gente vai fazer. Queríamos ir para Éfeso, né, amor? Éfeso. É, perto de Esmirna, que é o lugar principal é para conhecer Éfeso, né? De Esmirna você conhece Éfeso, que são pontos de interesse cristão que a gente gostaria de conhecer, mas pesquisamos e a gente viu que não é o momento de ir agora no verão, não vai ser legal ir, então a gente vai deixar para outro. Típico lugar antigo, né, de ruínas e que tem um sol em cima de você. E pois é. Muito verão assim, com essa temperatura, não vai valer a pena. Vai ficar para a próxima, no inverno talvez, porque a gente gostaria de conhecer a Turquia no inverno, porque, nossa, muitas montanhas e deve ser incrível. Então, daqui, provavelmente, a gente vai mesmo para Istambul. É, porque assim, essa maluquice de ontem pra hoje procurando lugar, a gente tinha várias opções. Uma, pegar um ônibus pra Esmirna, certo? Hoje. Outra, ficar aqui. Outra, pegar um avião daqui pra Istambul. Ou seja, tinha um bocado de opção assim, totalmente nada a ver. E a gente decidiu não pegar o negócio pra Istambul porque os voos são de manhã. Então a gente falou, a gente fica. Vamos né? ficar. Curte aqui um pouquinho. Coisa com pressa não dá certo. Não dá. E a gente tem que ser com calma, precisa de um lugar tranquilo para trabalhar, com internet, precisa de ter paz. Não adianta fazer nada correndo, então a gente não tem pressa, não precisa acabar, não tem que acabar daqui a uma semana a passagem na Turquia. A gente pode ficar aqui até 3 meses, né? Que Exato, é o permitido legalmente. pela lei. Agora sim, a gente termina esse vídeo e no próximo vídeo vocês vão conhecer mais de... Onde é que a gente tá mesmo? Fethiye. De Fethiye. É isso aí. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau! Tchau, tchau.